Supondo-se que as duas candidatas que hoje lideram, de fato, sigam para o segundo turno, Dilma Rousseff do PT, Marina Silva hoje no PSB, candidatas finalistas. Como o senhor imagina que vão se comportar, número um, os candidatos que não foram ao segundo turno, em termos de apoios, e como se comportarão os eleitores desses candidatos no segundo turno? Eu acho que é muito provável que no segundo turno todos aqueles que querem fazer a mudança estejam juntos. Essa é uma probabilidade muito grande, né, que vem se repetindo até agora e, em havendo segundo turno, poderá se consolidar. Tem uma força que pode, pela primeira vez, estar fora da lista final dos dois candidatos mais votados, que é o PSDB. O que aconteceu com o PSDB, na sua opinião? Talvez não tenha acontecido nada com o PSDB. Talvez esteja acontecendo muita coisa com o eleitorado brasileiro, que está tendo um outro viés de reflexão nessa eleição. O Aécio é uma liderança política nova, jovem, né? Foi o gestor, eu particularmente sou amigo dele, me dou com ele. Quando eu cheguei na Câmara, eu encontrei ele na presidência da Câmara naquela época. Agora, é o partido que fracassou ou é o eleitorado que está tomando novas decisões? Eu acho que no Brasil, quem está fazendo a mudança não são os partidos nessa eleição, é o eleitorado, é o povo brasileiro. O senhor diria de cada 10 eleitores de Aécio Neves no segundo turno, os eleitores, quando o senhor imagina desses 10 que vão, talvez, se tiver um segundo turno, Marina Dilma, votar em Marina, e quantos votariam em Dilma? 8 votariam em Marina e 2 talvez votariam em Marina. Então 10? Não, estou dizendo 8 certamente se transfeririam porque são eleitores que querem mudar o país. O senhor acha que nessas circunstâncias o próprio Aécio, se não fosse para o segundo turno, consideraria essa hipótese também de apoiá-la? É natural, né? Eu acho que o discurso do Aécio e do PSDB em relação ao atual governo é super crítico, que seria até uma incoerência pensar o contrário. O senhor acredita que é algo a ser perseguido, eventualmente, se Aécio não for ao segundo turno, perseguir, enfim, o apoio dele? É possível, né? Mas eu desejo ao Aécio que ele tenha êxito na empreitada dele, né? Assim como os demais candidatos, né? Para não ficarmos aqui, digamos, nos imiscuindo na realidade de cada um. Agora, no segundo turno, quem pregou na campanha inteira mudar o Brasil, o lugar é um lado só, né? Não há dois lados. Qual será o lado? O lado que nós estivermos ou que outro que tenha pregado a mudança esteja. Marina Silva está apresentando uma trajetória ascendente, pelo menos até agora, o início desta semana, nas pesquisas. Que trajetória o senhor imagina para Marina Silva de agora, início de setembro, até o dia 5 de outubro, ao da eleição? Em termos de posicionamento, de apoio, de intenção de votos no primeiro turno? Todo mundo que vai para uma eleição quer ganhar a eleição, né? Eu acho que as pesquisas nós temos que recebê-las nesse momento como uma fotografia de um momento. Você tem mais de 30 dias de eleição para frente. Há espaço para ela crescer? Há espaço para crescer mais, mas há espaço também para cair, né? Se a gente não continuar de forma humilde, com os pés no chão, fazendo o nosso trabalho, levando as nossas propostas, não elevando o tom e tampouco devolvendo na mesma moeda as agressões que já começaram a ocorrer. Nós não vamos mudar o tom que a Marina usa nos debates, nós vamos continuar propositivos. A eleição pode ser liquidada por alguém no primeiro turno? Eu acho que a eleição no Brasil está aberta. Pode sim alguém ganhar no primeiro turno. O senhor enxerga quais candidatos aptos a vencer no primeiro turno ainda? Nesse momento, quem pode ganhar no primeiro turno é Marina Silva. Qual o grau de execuibilidade disso no momento? Depende muito da avaliação que a sociedade faz. Eu relembro que tem 1 ano e meio que todos os institutos de pesquisa apresentam 80% do eleitorado querendo mudança. Se o PMDB, institucionalmente como partido,
que abriga Renan Calheiros, que abriga José Sarney, quiser apoiar oficialmente o governo Marina Silva, quiser indicar pessoas que serão pactuadas com a presidente, ele poderá entrar? Nós vamos ter que examinar. Né? Mas o partido num debate sério, nós vamos ter que examinar, num debate sério. Mas não o se perfil descarta das pessoas. o partido. Nós não podemos nem aceitar e nem descartar nada nessa altura do campeonato. Né? Lá na frente, houver interesse de um partido ou de outro, nós vamos ver se há o respeito do programa e se o perfil daqueles que querem governar conosco se adequa a esse programa. São critérios. Nós vamos convidar quadros do PT, dos tucanos e do PMDB para integrar o governo, certo? Agora, que dimensão isso terá de adesão partidária é uma escolha de cada um dos partidos. Democratas, por exemplo, é um partido que institucionalmente poderia apoiar a Marina? Depende de ouvi-lo e depende da concordância com o nosso programa de governo. Ou seja, o senhor citou nomes que podem ser... Aí o senhor citou vários nomes do PMDB. Tem um programa antes. Haverá um programa de governo com o qual quem vier para o governo tem que acordar o programa, em primeiro lugar. Depois indicar nomes, não indicar nomes. Do ponto de vista, vamos dizer, imagético, para usar uma palavra aí, assim. Bonita, a imagem. Bonita palavra. Marina Silva aceita o apoio do PMDB, que diz que vai apoiá-la, mas, enfim, ela que vai escolher as pessoas do PMDB que vão estar dentro do governo, é isso? Vai discutir, né? É isso? Se você vai receber um partido, entrar em acordo com o partido, você vai ter que discutir com esse partido as condições de atuação dele. Eu vou dar um exemplo. Os Correios, a empresa, né, brasileira de Correios, era uma empresa que até 10 anos atrás você tinha só 3 cargos de livre nomeação. Hoje são 100. Os nossos bancos têm mais vice-presidente para acomodar os acordos políticos do que para fazer o banco dar resultado. Nós temos que mudar isso. Nós temos que aproveitar os quadros de carreira que fizeram concurso e nós temos que ter limites nessa intervenção partidária na gestão pública. Se eleita a chapa, o senhor vice-presidente imagina que tipo de função como vice-presidente numa administração Marina Silva? Nada além do que as minhas atribuições constitucionais. Ser um parceiro que colabore, né, que ajude, né, na construção política do governo, nas relações institucionais, na substituição eventual, né? Nada que ultrapasse os limites. Em algum setor específico, por exemplo, o ex-presidente José Alencar, por um determinado período, ajudou na administração de Lula como ministro da Defesa e acumulou ali, vamos dizer, as funções. Olha, O senhor imagina contribuindo um pouco mais além de ser um... O vice-presidente só tem uma função constitucional, substituir o presidente da República no seu impedimento. É verdade. Isso é muito pouco. Né? Eu acho que você tem que estar envolvido na alegria e na tristeza, né? Na dificuldade, enfim, com o governo. Agora, os limites do vice, quem dá é o presidente. Se a presidente achar que eu deva cumprir mais tarefas na articulação política ou na área de infraestrutura, né, que eu tenho um razoável conhecimento por já ter tido experiências de ser secretário de transportes, de infraestrutura no Rio Grande do Sul, né, ou qualquer outro tipo de colaboração, eu estarei pronto. Mas os limites do que eu poderei fazer ou não serão ditos, né, e assegurados pela presidenta Marina.